Oi, gente! Sejam muito bem-vindas a mais uma live de aquecimento Jornada Costureira 5K. Aqui eu ensino costureiras a faturarem 5 mil ou mais por mês, dominando a modelagem de roupas femininas. Meu nome é Thalita e eu sou especialista em corte, costura e modelagem de roupas femininas. Vamos para o tema de hoje, que é por que usar moldes da internet podem prejudicar a sua renda como costureira. Olha só, gente, como que é que a gente procura, né, tira esses moldes da internet? Às vezes você está lá com um modelo de roupa para poder fazer e não pensa duas vezes. A força do hábito, o costume da gente conseguir as coisas fáceis, não é mesmo? Acaba nos levando a essa prática de ir para a internet e ficar horas e horas ali, ó, ou no celular, ou no computador, fuçando, digitando no Google algum modelo que seja ali igual esse, ou que a sua cliente pediu, ou que você mesma deseja fazer, e aí você vai, procura, fica um tempão aí nessa busca por esse molde, porque é a sua dependência, né, desses moldes. Sem encontrar na internet, você não consegue fazer aquela peça, e muitas vezes isso é uma prática viciante, e é por isso que eu vou te falar o porquê que isso atrapalha na sua renda. Mas muitas pessoas acabam optando por essa prática porque tem a falsa ilusão de que os moldes vão vir assim, do jeitinho que elas precisam, né? Não pense você que é dessa forma os moldes da internet, tá? Todo molde que você não conhece ou conhece, até mesmo os moldes que você faz, mas principalmente os moldes da internet, eles precisam ser testados antes. Como que a gente faz esse teste? Fazendo aquilo que nós chamamos de peça piloto. É uma peça de um tecido bem mais barato do que o tecido que a gente vai usar naquela roupa, né? Normalmente, muitos fazem de algodão cru, eu sempre falo assim que pode fazer de TNT também, que está bem mais barato do que o algodão cru. O algodão hoje em dia não está assim, né, um tecido barato. Então, você faz de TNT, testa, vê se aquele molde está com os encaixes perfeitos, está na medida que você deseja, e só assim você vai poder utilizá-lo, né? O molde da internet também, ele não chega hoje na sua casa, não. Se você quiser o molde, aí você vai pedir ele para a internet, num site especializado ali em vendas de moldes, né? E aí, aquele molde vai vir por uma transportadora para sua casa. Então, às vezes, você tem urgência em fazer aquela peça, então não vai ser naquele dia ou naquela semana que você vai conseguir fazê-lo, né? Vai demorar um tempinho aí até ele chegar do correio, até você testar esse molde, para ver se ele está realmente no modelo e nas medidas que você precisa. Mas tem outra forma também de chegar no mesmo dia na sua casa, que é o molde para a gente poder imprimir. A pessoa te manda ali o molde no site onde você encontrou, pelo computador, né, num PDF normalmente, e aí você, no programinha lá de PDF, você imprime aquele molde em várias páginas e depois você tem que montar tudo como se fosse um quebra-cabeça. Porque o tamanho é muito grande, não é todo mundo que tem uma impressora enorme aí em casa para poder imprimir esse molde. Então, você precisa imprimir esse molde em várias folhas A4, né, de tamanho A4 ou A3, dependendo do tamanho da sua impressora, e depois você tem que montar todas aquelas folhinhas, formando assim aquele molde, depois testar aquele molde, e só assim você vai, a partir disso, você vai conseguir usá-lo. Não pense você que é assim tão fácil encontrar um molde na internet e logo ir fazendo aquela roupa que você estava procurando, aquela roupa que você deseja. Então, tem aí as suas barreiras, as suas dificuldades também. E muitas vezes as pessoas optam por ficar aí dependentes de moldes de internet, achando que é uma coisa assim mais fácil de se fazer. E, na verdade, tá? É muito bom quando você
já sabe modelar, quando você já sabe, já entende de modelagem, e aí você procura o auxílio da internet para poder tirar suas dúvidas. Isso é muito legal, sabe? É igual assim, um aluno, eu costumo sempre assim puxar a orelha da minha filha, né? Quem tem filhos aí que está me assistindo, talvez passe por esse mesmo dilema que eu passo, quando a professora manda no dever de casa ali uma pesquisa para poder fazer, um trabalho para poder fazer. Hoje é muito fácil você ir logo ali no Google, digitar ali o nome daquela pesquisa, encontrar tudo pronto e só copiar, colar e imprimir, não é? Mas o que é que acontece quando o aluno faz isso? Ele não aprende. Ele não desenvolve a sua criatividade. É muito bom nós usarmos a internet como pesquisa, como fonte de pesquisa, como fonte aí para poder aprimorarmos os nossos conhecimentos. Mas quando nós usamos a internet para poder encontrar tudo pronto, né? Aquele negócio de copiar e colar, isso nos limita e nos impede de crescer. Assim eu falo com a minha filha nos trabalhos de escola e assim eu falo com vocês em relação aos moldes de internet. Se você fica dependente deles, você, na verdade, está deixando de aprender, achando que está fazendo uma coisa que é mais fácil, e que, na verdade, não é. As pessoas têm aquela impressão de que modelagem é algo assim para pessoas muito inteligentes em matemática, em geometria, e sem saber fazer, já colocam na cabeça que não consegue e acaba sempre fica ali, ó, ciscando em tudo quanto é quintal, procurando um jeitinho de encontrar um molde pronto que lhe atenda os problemas e daqui a pouco vira esse ciclo vicioso de sempre estar procurando aquilo que está pronto e não desenvolvendo como profissional, sabe? Quando eu já dei curso presencial pelo Senai aqui na minha cidade. E aí eu me lembro, né, alguns anos atrás, isso, que eu estava dando um curso presencial para um grupo de alunas e ensinando costura, corte e costura, né? E aí eu me lembro que quando chegou, a aluna estava lá, aprendeu a costurar, desenvolvendo suas habilidades ali como costureira, e quando chegou na parte que ela mais interessava, porque ela já entendia um pouco de costura, sabe? Quando chegou na parte que ela mais interessava, que era a parte de modelagem, antes mesmo de tentar, ela já trouxe na outra semana uma ideia de que tinha encontrado na internet uma mulher que vendia os moldes prontos, que era uma técnica mais fácil, que não precisava dela se preocupar em aprender aquilo. Moral da história: finalizou-se o curso, ela não aprendeu modelagem, não interessou, achou que era desnecessário, por já encontrar os moldes todos prontos para poder comprar. Iniciou ela uma pequena fábrica de roupas, né, no seu ateliê ali, na sua casa mesmo, e durou pouco tempo. Por quê? Surgiram outras coisas para ela fazer e ela não encontrava o tempo todo aqueles moldes prontos. E mesmo que você encontre os moldes prontos, você precisa entender aí de modelagem, porque você precisa saber o sentido do fio, você precisa entender os formatos ali de uma manga, de uma frente, de uma costa, né? Qual é o molde da frente, qual é o molde das costas, quantas vezes você precisa cortar cada peça, você precisa saber se aquela peça vai ser espelhada ou não precisa ser espelhada, né? Se o fio é reto, se o fio é no viés. Então, tudo isso faz parte da modelagem. Não é apenas o molde pronto em si, porque se você tem o molde, mas você não sabe posicionar aquele molde ali no tecido para você poder cortar, com certeza a sua peça também vai ficar comprometida. Então é importante você se libertar dessa dependência de estar sempre buscando algo pronto, né? Algo mastigado. Eu falo assim, gente, procurar assim, mastigar e só engolir. Porque quando você já pega algo mastigado e só vai engolir, é nojento isso que eu estou falando, mas é verdade. Você não sente o sabor das coisas. É muito gostoso você mesma ter essa independência de você mesmo fazer os seus moldes. Porque é uma liberdade. Você já pensou todo modelo que você pensar, imaginar,
você ter a capacidade de poder fazer o molde. Não é o máximo, é libertador isso. E a primeira coisa que nós precisamos fazer para alcançar isso é nos libertar dessa ideia de que eu não consigo, eu não posso, isso não é para mim, tá? Primeira coisa é você acreditar em você mesma, acreditar no seu potencial e começar aí a aprender modelagem para você poder faturar aí com a costura 5.000 ou mais por mês e assim se tornar uma costureira 5K, tá bom? Deixa eu ver quem mais está chegando aqui comigo. Oi, Leonice. Oi, Francisca. Denise Lima, boa noite. Oi, Karine Marques, Marisa Martins, Rosilene, boa noite, meninas. Eu estou muito feliz com a presença de vocês aqui, tá? Me falem aí de onde vocês são, me falem aí se vocês já costuram, me falem aí se vocês já fazem seus próprios moldes ou se estão aí buscando aprender. Eu gosto muito de saber a história de vocês, tá bom? Qualquer dúvida, vocês coloquem aí, tá? E olha só, quando você, né? E aí, muitas de nós temos a mania, né? A gente vai lá, consegue o molde dos sonhos, aquele molde que a gente estava querendo na internet, o modelo certinho que a gente estava querendo. A gente vai lá, utiliza, dá errado. Em que a gente coloca a culpa? No molde, né? Na modelista, né? Só fazer molde não, fez o molde errado. Justamente porque muitas vezes, quando a gente não sabe de modelagem, a gente não sabe também como é que corta, como é que posiciona o molde no tecido. E aí, às vezes, aquele molde tem um probleminha ali no gancho. Às vezes o gancho está curto e aí precisa dar uma aumentada. Às vezes a blusa, a manga, ela não está encaixando direito na cava da blusa e aí precisa dar uma modificada. Às vezes a gola também não está encaixando na cava do decote, precisa dar uma modificada ali. Às vezes aquele molde tem um outro detalhe, gente, não tem margens de costura e aí não vem especificando que precisa da margem de costura, aí você vai e corta sem colocar a margem de costura. Com certeza a sua peça vai diminuir aí umas 2 medidas a menos, ela vai ter, porque no mínimo você perde aí 4 centímetros aí em toda a circunferência da roupa, se você não colocar aí margem para costura. Então são vários detalhes, vários pontos que precisam ser observados, mesmo que você consiga o molde perfeito aí na internet. E se você não tem noção nenhuma da modelagem, até para utilizar esse molde que você recebeu aí prontinho, de mão beijada, é difícil. E aí surgem vários probleminhas, vários defeitos aí nesse molde que você, por não buscar aprender a modelar, você não sabe como resolver. E às vezes é até simples de resolver, mas aí você não sabe. Por exemplo, quando você vai cortar, normalmente os moldes, ele vem feito assim, a 4ª parte das medidas, né? Se é o molde de uma camisa, por exemplo, vai vir a metade da frente e a metade das costas. Na hora de cortar, você precisa o quê? De dobrar o tecido, né? E cortar para que saiam as 2 partes da frente e as 2 partes das costas. E também as mangas, né? Porque são 2 braços, então são 2 mangas, vem uma manga, então sai tudo espelhado ali. Se aquele tecido tiver avesso, é preciso que um lado saia do lado direito e outro lado saia do lado esquerdo. Isso a gente chama de faces espelhadas. Porque se sair as 2 faces para o mesmo lado, aí você também perdeu o tecido. Então, são detalhes assim que precisam ser observados. E não é só encontrar o molde pronto na internet que a gente consegue resolver essas dúvidas, essas questões. Então, nos limita muito você viver nessa dependência de sempre procurar um molde aí pronto na internet. Deixa eu ver o que vocês colocaram aí. A Denise é de Salvador, Bahia. Nossa, Bahia está sempre presente aqui nas minhas lives. Que bacana. Goiás, já costura também, a Francisca. Melhorar seus conhecimentos. Muito bem, Francisca.
Parabéns, gente. Eu também gosto muito de aprender. E a gente só ganha, né, com isso, viu? Fico muito feliz aí em ver tantas pessoas interessadas aí em estar aprendendo e aprimorando os seus conhecimentos. É muito importante. Eu costumo dizer que a costura, eh, ela assim, nunca é um conhecimento pronto e acabado. Sempre a gente precisa estar reciclando, precisa estar desenvolvendo aí nossas habilidades. Eu sempre faço essa comparação, todas as profissões que eu conheço, sempre estudam para poder estar no mercado de trabalho, estar aperfeiçoando e aprimorando. Se você é uma cabeleireira, sempre você está estudando, não é? Se você é professor, você está estudando, arquiteto, engenheiro, pintor, encanador, eletricista, sempre está aí reciclando seus conhecimentos. E muitas vezes nós costureiras, o que acontece? Nós paramos no tempo, nós falamos mal da nossa profissão, às vezes a gente acha que e divulga a ideia de costura não dá dinheiro, não. Justamente porque a gente não aperfeiçoa os nossos conhecimentos e não busca fazer as coisas com perfeição para poder cobrar pelo nosso trabalho à altura. Ontem até falei sobre isso numa live. Então, às vezes, o erro está em nós. E é preciso a gente estar aí buscando aperfeiçoar. E que bom, né? Eu vejo tantas pessoas aqui na live hoje com esse desejo, né? Com essa vontade aí de estar aprendendo mais. E eu espero servir um pouco aí, contribuir um pouco aí com esse aprendizado de vocês. A Leonice está falando aqui, já costuro e faço muitos concertos, mas tenho um pouco de dificuldade para fazer algumas modelagens. Que bom, Leonice, que você está aqui, é justamente sobre modelagem que eu estou falando, né? A Nete Santos, oi, Nete! A Nete já é minha aluna. Boa noite, Nete. Muito feliz por te ver aqui. Marisa Martins, de Betim, Minas Gerais. Não costura, mas é apaixonada pela costura. Então, você está voltando a costurar, porque primeira coisa é isso, né? É gostar daquilo que a gente faz. Oi, Estela, boa noite. Muito feliz aí com os comentários de vocês, viu? Gente, não se esqueçam de inscrever para a Jornada Costureira 5K, viu? E olha só, e eu sei, gente, que é viciante. E às vezes é assim, chega a encomenda para a gente fazer, chega aquela peça que você quer fazer, lançou a moda aí, se você trabalha com pronta entrega, né? Eu não sei qual é o seu formato de trabalho como costureira, a moda foi lançada e você já fica doida querendo aquele molde, e aí você vai direto para a internet e fica procurando. Ou de graça, ou procura para comprar, e vira aquela coisa, e às vezes não encontra e acha que isso é uma grande barreira, que por causa disso você não faz a peça. E esse é a pior maneira de usufruir aí dessa facilidade que a internet nos dá hoje. Porque a gente fica, como eu falei no início, dependente aí de encontrar tudo pronto. Minha mãe costuma falar assim, igual um passarinho com a boca aberta, esperando a comida chegar. Isso não é uma forma, isso impede a gente de crescer profissionalmente e impede a gente de faturar, aí, de ter um alto faturamento com a costura. Então, nós precisamos ser curiosos. A gente tem que a gente tem que arriscar, a gente tem que perder esse medo e acreditar que nós somos capazes e começar aí a modelar as nossas peças, tá? Tudo aquilo que nos aprisiona, tá? Tudo aquilo que nos torna assim escravos, tudo aquilo que vicia, nos impede de crescer, tá? Tudo aquilo que limita a nossa criatividade não faz bem para a nossa vida. Então, você ficar na dependência de sempre encontrar tudo pronto, tudo de mão beijada, limita a sua criatividade, te impede de crescer, te aprisiona e faz você acreditar que você não é capaz, que você não consegue, tá? Criatividade é tudo. E quando nós abrimos a nossa mente e acreditamos que nós conseguimos, que nós somos capazes, a nossa criatividade, ela só vai o quê? Aumentando. Ela só vai se expandindo. Porque dizem que o cérebro, né, é um músculo. E o músculo, se a gente exercitar, ele desenvolve. Mas se a gente não usar aquele músculo, ele se atrofia. Então,
Quanto mais a gente usa a cabeça, quanto mais a gente usa o cérebro, mais ele vai desenvolvendo, mais ideias a gente vai tendo, mais criatividade nós vamos evoluindo aí durante a vida e com isso nós chegamos mais perto de alcançar aí os 5.000 com a costura e modelagem de roupas femininas. Mas para isso nós precisamos romper com essa barreira e não esperar que caia tudo de mão beijada aí no nosso colo, ficar sempre dependendo aí de moldes prontos da internet, viu? E olha, eu sei que muitas vezes essa dependência aí de encontrar sempre moldes prontos na internet é gerada pelo medo de errar. Por quê? Você tem medo de fazer o molde dá errado e aí a roupa fica perdida. Mas eu disse algo para você, não quer dizer que aquele molde da internet vai estar certo. Nem sempre. Quando você recebe ele, o que você precisa fazer? Você precisa também testá-lo. Porque se ele estiver errado, o que vai acontecer? A roupa também não vai ficar perdida? Então, olha o tempo que você tem de esperar o molde chegar. Se não for o caso do molde chegar, se for online, se for aí pela internet, ele tem que chegar, você tem que imprimir, depois você tem que montar todas aquelas partes, depois você tem que testar, e se tiver algo que precisa modificar, você tem que modificar. Mas se você não sabe modelar, como que você vai fazer isso? Então, todo esse processo que você passou aí para poder adquirir um molde na internet, eu te garanto que é muito mais fácil você perder esse medo aí de fazer os seus próprios moldes e começar a traçar, e começar a testar, e começar a usar. Vai ser assim, vai encurtar em muito o seu caminho rumo aí a um alto faturamento com a costura, tá? Então, gente, é muito importante você romper aí com essa barreira e com esse medo aí de fazer sua própria modelagem, tá? Olha só, é assim, Marisa está confirmando aqui, não tenho dó de investir em conhecimento. Isso aí, porque investir em conhecimento é investir em si mesma, né? Quando nós nos propomos a investir em aprender, nós estamos fazendo um investimento em nós mesmas que ninguém tira de nós, né? Agora mesmo, na sua fala, já tirei um monte de proveito e de conhecimento. Ai, que bom, Marisa. Eu fico muito feliz, viu? Fico muito feliz aí com vocês, tá? Olha só. Então, gente, eu não quero aqui com vocês falar mal da internet e falar que é errado você utilizar moldes da internet. Quem sou eu para poder falar isso? Gente, a internet, assim, hoje é uma ferramenta que nos ajuda muito a desenvolver o nosso conhecimento aí como profissional. Inclusive, né, a Marisa, deixa eu ver o nome aqui, a Marisa está falando isso aqui agora, né? Que agora mesmo ela tirou aí muitas dúvidas com tudo que eu estou falando aqui. E que bom, eu fico feliz, tá? Mas o jeito certo de usar a internet é esse mesmo, é para tirar dúvidas. É para nos ajudar ainda mais a crescer como profissional. Não para nos limitar. Não para ficar na dependência de encontrar tudo pronto. Tudo prontinho, tudo mastigadinho e só engolir. E isso não nos ajuda a crescer. A gente precisa agregar o conhecimento que a gente tem com aquele conhecimento que está disponível ali na internet. Por exemplo, vou trazer isso aqui para os moldes, né? Você tem lá, e eu costumo muito fazer isso, e eu aconselho você a fazer também, você tem lá uma blusa que você quer traçar, e aí ela é de uma manga, vou dar um exemplo aqui, uma manga tulipa, muitos conhecem como uma manga transpassada. E aí a gente sabe que essa manga é uma manga diferenciada porque ela vem duas folhas assim, não sei quantas de vocês, e ficam aqui uma sobre a outra, tá? E eu sei, porque eu já fiz, de pelo menos 3 formas de fazer essa manga. 3 técnicas diferentes, 3 formatos diferentes aí na modelagem. E dependendo da peça que você vai fazer, do tecido que você vai utilizar, pode ser de um jeito, pode ser de outro, pode ser de outro. Então, quando eu abro ali a internet para pesquisar uma melhor forma de fazer aquela manga,
tá? Ou seja, uma manga tulipa, a manga transpassada, né? Eu estou dando um exemplo dessa manga que ela é um pouco, talvez assim, mais complicada de entender. E aí você vai e utiliza do auxílio da internet para poder te ajudar a entender melhor aquele formato, a ver como que outras costureiras fazem, e aí você vai e traz aquela analogia ali para a sua vida, para a sua realidade, e ver, não é realmente esse jeito aqui, peguei uma dica aqui que foi mais fácil, e isso faz com que você cresça como profissional, com que você aumente o seu conhecimento. Agora, você ficar com conhecimento limitado, procurando, eu quero prontinho aí, um molde dessa manga, porque se eu não encontrar, eu não vou conseguir fazer. Isso aí acaba com a sua vida profissional. Te limita. E aí você deixa de fazer muitas coisas em tempo hábil e você deixa de aprender e desenvolver o seu raciocínio, porque coisa boa para desenvolver o raciocínio da gente, que é a modelagem. Porque ao ver uma peça, você tem que planificar aquela peça ali na sua mente. E aí você tem que começar a imaginar quais foram as partes que foram usadas naquela peça, quais os formatos, né, os recortes que foram feitos. E eu falo assim, que isso para mim não é nem um sacrifício, é até muito gostoso. É como se fosse um quebra-cabeça de criança, assim, que você estivesse montando. E quanto mais a gente faz isso, mais a gente vai desenvolvendo. Mas quanto mais a gente fica na dependência de só encontrar os moldes prontos, de achar tudo de mão beijada, mais a gente diminui aí o nosso conhecimento e mais preso a gente fica aí de encontrar tudo pronto. E isso é algo que atrapalha aí no nosso faturamento e muito, e nos impede de crescer como profissional e nos tornarmos uma costureira 5K. Olha só depende, sabe de quem? De você usar a sua criatividade e pensar fora da caixa. Usar a sua criatividade e pensar fora da caixa é o quê? É buscar soluções criativas, que eu sei que você, costureira, tem muita criatividade, é buscar soluções criativas para resolver determinado problema. Isso está na veia da empreendedora. Se você é costureira e se você deseja faturar 5.000 ou mais com a costura, você tem uma veia empreendedora, eu tenho certeza disso, porque você enxerga essa possibilidade. Porque antes de ganhar, gente, a gente tem que enxergar. Então, se você já está enxergando isso, já está visualizando essa oportunidade, é o momento de você sempre buscar aprender pensar fora da caixa. Buscar soluções para os problemas que aparecem à sua frente. E muitas vezes, qual que é o problema que aparece na nossa frente? É aquele vestido que a menina veio querendo que eu faça, e aquele molde eu nunca vi. Então, eu vou começar a pensar aqui, como que é que vou fazer o molde dessa peça e eu vou tentar. Isso é pensar fora da caixa. Muitos, ao invés disso, fazem o quê? Nossa, vou lá na internet ver se eu acho esse molde pronto para poder fazer. E tem todo um caminho, um processo para poder utilizar esse molde, que às vezes vai ser muito mais fácil você tentar fazer ele do zero, tá? Então, gente, é por isso que eu acho que ficar sempre dependendo de moldes prontos na internet te impede de crescer, te impede de te faturar, porque não deixa você evoluir, limita a sua criatividade e te deixa mal acostumada. Isso aí, querendo encontrar tudo prontinho de mão beijada. É muito mais fácil você abrir a sua mente, acreditar que você é capaz e procurar aprender. Eu sei que em pouco tempo você adquire conhecimento para você mesmo ter a independência de traçar seus próprios moldes. Viu? Deixa eu ver quem mais. Estou vendo muitos comentários aqui. Precisamos também nos identificar com o método. Isso aí, né? Isso aí, a gente tem que ter, tipo, uma afinidade com a pessoa que está te ensinando, porque senão aquele conhecimento, né, gera um bloqueio ali de comunicação. Não tem melhor ou pior, temos que nos identificar com o método, isso mesmo.
né? Já modelo, é verdade, vamos nos desenvolvendo. Estou profissionalizando muito, mas não vou trabalhar com isso, mas tenho certeza que vou fazer muito bem. Isso, quero roupas maravilhosas para mim. Essa é a Marisa falando aqui. Olha, tem gente de Viçosa, Alagoas. Muito bem, Marisa. Isso aí. Cada um buscando, né, um motivo pelo qual deseja aí aprimorar na costura. E para você, tá? Eu quero aproveitar aqui que vocês estão comigo aqui na live até agora, tá? E muito feliz com a presença de vocês. Eu quero aproveitar e falar com vocês, com você, costureira, que deseja faturar 5 mil ou mais por mês com a costura, ainda não tem alcançado esse faturamento. Nós estamos preparando aí para você a jornada Costureira 5K, onde em 3 aulas eu vou te dar o passo a passo para você começar a faturar aí com a costura 5 mil ou mais por mês. Então, não deixe de participar. Esse evento acontecerá do dia 10 ao dia 14 de outubro, tá? E vai ser 100% online e 100% gratuito. Só você clicar no link aí abaixo, digitar o seu e-mail, digitar o seu WhatsApp e fazer sua inscrição, que eu quero te encontrar. E, ó, toda semana, ou essa semana que nós estamos vivendo, está tendo lives de aquecimento, tá? Amanhã tem mais live, tá bom? Que bom, Marisa. Olha, me fala aí, quem já fez a inscrição aí para a Jornada Costureira 5K? Coloca aí. E se não fez, faz, tá? Gente, se você ainda não me segue aí no nosso canal no Instagram, no YouTube, é só você clicar aí no inscrever-se, tá? E fazer parte dessa comunidade e nos ajudar a crescer, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, compartilha com suas amigas e venha se inscrever no nosso canal também, para que mais conteúdos como esse eu possa estar produzindo e distribuindo aí para vocês, tá? Gente, ficou alguma dúvida? Me falam aí. Vocês vão continuar aí só esperando o molde pronto da internet ou vão começar a fazer? Ou já faz? Olha, eu quero ver vocês faturando alto aí com a costura, tá? E para isso é preciso se livrar dessa dependência aí de sempre estar procurando moldes prontos na internet. Ao invés de você ficar com essa ilusão de que esses moldes sempre vão estar aí disponíveis para poder te ajudar, coloca na cabeça que é muito mais fácil. Você vai ser muito ágil aí nas suas criações se você mesma aprender a modelar as suas peças. E é totalmente possível você fazer isso, tá? É totalmente possível. Não precisa você ter medo. E se você tem medo, vai com medo mesmo, que eu vou estar aqui segurando na sua mão para você poder aprender. Nessa semana eu falei sobre 5 moldes essenciais aí que toda costureira deve ter, e são justamente os moldes base. A partir dos moldes base, gente, que eu falo que são os moldes de ouro, você desenvolve qualquer tipo de molde, de modelo, sem precisar ficar quebrando a cabeça fazendo conta. Você faz os moldes base e depois se liberta das contas de moldes, né? E se liberta aí de ficar procurando o molde pronto toda hora. A partir deles você consegue desenvolver qualquer modelagem. E é isso que eu explico aí no meu método, tá bom? Oi, Francisca, faz lá a sua inscrição, viu? Boa noite, Elzi. Ok, que bom, Leonice. Gente, um beijo para vocês, viu? Meu curso é focado na modelagem, tá? É o Costureira 5K. Nós ensinamos modelagem, vendas, viu? E corte de roupas femininas, tá bom? Elzi Fernandes, da Bahia. Boa noite, Elzi. Seja muito bem-vinda, tá? Nosso curso é todo focado na modelagem e vendas, porque são as vendas também que são o combustível aí para manter o seu negócio de costura funcionando. Gente, muito boa noite, então, tá? Fiquem com Deus. Vou sair aqui do Instagram. Fiquem com Deus. Um abraço para vocês, tá? Maringá, Paraná. Amanhã, tá? Amanhã temos mais um encontro aqui às 19h30. Eu espero vocês, tá? Beijo. Tchau, tchau.